Obrigado, Espírito Santo. Fica à vontade neste lugar. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Tinha um encontro marcado nessa lista VIP que o pastor falou. Existe algo que você carrega que nem você faz ideia do tamanho que é esse negócio. E hoje o Espírito Santo marcou esse encontro porque ele quer fazer com que você tenha um pouco mais. Você não vai conseguir ver tudo não, porque isso é muito grande. Mas você vai ver grande parte daquilo que Deus tem te chamado. De tudo aquilo que Deus tem preparado. Porque existe algo no teu coração que vidas precisam acessar. A primeira coisa que a gente precisa entender, que está queimando no meu coração, que tudo na vida, vocês podem sentar, tudo na vida a gente precisa de tempo, processo e propósito. Pastor, só aproveitando, o que acontece com Boa Noite Espírito Santo, independente de quantidade de pessoas, se trata das sementes que você coloca no solo, no secreto. Então, sempre você vai colher porque você tem plantado. Então, não importa o tamanho, o lugar, as pessoas, importa sim o que foi plantado. Então, você vai colher e se prepara, porque está só começando. Então, nós precisamos entender que existe um tempo para tudo. Eu não sei vocês, eu sou extremamente acelerado. Eu sou capaz de falar com uma pessoa no telefone e escrever uma carta para outra pessoa. Geralmente mulheres têm essa facilidade. Eu sou extremamente acelerado. Então, para mim, a questão de tempo, ter que esperar, ter paciência, é muito complicado. Dificuldade de pedir ajuda. Porque eu fui criado para ser um resolvedor de problema. Para todos os meus amigos, eu sou um trator. Eu resolvo tudo, ajudo todo mundo. Eu estou para todo mundo. Mas dizer das minhas fragilidades, das minhas dificuldades, é delicado. Mas virando o ano, o Espírito Santo falou comigo. O ano de 2026 vai ser incrível para você. Mas vai ser o trabalho nas suas fragilidades. Quanto mais você olhar para as suas fragilidades, quanto mais você entender que você é um ser humano, mais você vai viver o extraordinário. Então nós precisamos entender que existe um tempo. Só que a gente precisa entender que existe o tempo de Deus e o nosso tempo. Vamos imaginar que existe o relógio de Deus e existe o nosso relógio. Deus já está falando, já está tocando ali. Ó. Então nós precisamos entender que existe o Cronos e o Kairos. Henrique, não dá para ser outra mensagem? Não dá, porque o Espírito Santo já começou, eu só vou junto com ele agora aqui finalizar. Porque já foi começado a mensagem. Então nós precisamos entender que precisa de um alinhamento do Cronos, que é o nosso tempo, com o Kairos do tempo de Deus. Me machuca lembrar desse sonho. Muitas das vezes você fala assim, não toca nesse assunto. Mas Deus te trouxe aqui hoje. Porque não só essa porta vai ser escancarada, mas como nós vamos ligar a luz, vai ser colocado claridade. Porque tudo aquilo que Deus colocou no teu coração vai se cumprir. Então a gente só... E não desfaleceremos. Nós precisamos entender isso. E tempo para mim, paciência para mim, é algo que o Espírito Santo tem que me ajudar com força. E hoje nós vamos falar sobre um personagem. Eu prometo não demorar muito, porque eu sei que Deus ainda vai fazer mais coisas diferentes. Tem algo diferente aqui nesse lugar. Aqui é a segunda vez que eu venho. Mas desde que eu cheguei, Deus falou assim, eu vou rasgar o céu hoje. Hoje eu vou mostrar, eu vou falar, eu vou tocar. Só precisa você estar um pouquinho só conectado. Então nós vamos falar sobre José do Egito. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você hoje detalhes, como o pastor falou, vai trazer uma revelação diferente. Qualquer coisa eu vou pedir ajuda em vocês. Eu falei, queria comprar uma Bíblia Slim, bonitinha, mas a letra, eu já estou ficando velho. Gênesis 37.
que foi falado no ensaio? Você lembra o que você falou? O que você falou? A Larissa falou? Nosso professor, mestre? A esposa? Você, tudo, ó. Então vamos, José sonhou. Gente, vamos entender esse cenário. José tinha ali seus irmãos e o seu pai, porque o tempo onde José foi concebido foi especial para Jacó. Então, Jacó tinha um carinho diferente por José. Só que esse carinho, os seus irmãos perceberam. E Jacó ainda vai e dá uma túnica diferente para José. Em algumas versões, vai estar lá, túnica talar. Nosso pastor aqui vai falar sobre isso. Ela não só era toda colorida, que era diferente da cor dos irmãos, como ela era longa, ela não era curta. Então fazia de José alguém diferente. Então esse é o cenário. Os irmãos não estavam falando com José, não tinha como ter uma harmonia, uma relação pacífica. Será que alguém está passando alguma situação desse tipo? Num lugar onde era para você ter paz, onde era para você ter conforto, você está tendo animosidade, está tendo conflito. E aí, José sonha. José sonha. E aí, os seus irmãos pensam o seguinte: já não bastava ele ser o preferido, ainda é um sonhador. Continua lendo. Tem um sonho que ele vê os irmãos se prostrando diante dele. Já não bastava ser o preferido, a túnica diferente. Sonhador, ainda é ousado dizer que a gente vai servir ele. Só que eu quero, primeira chave que nós precisamos entender. Quem deu a túnica foi Jacó, mas quem deu o sonho foi Deus. Pode as pessoas não estarem entendendo aquilo que você já ganhou, aquilo que você possui, mas quem deu o sonho foi Deus. Os irmãos ali estavam com medo de José se assentar na cadeira de Jacó, ser o bambambam da família. Só que nós não podemos esquecer, pode o homem dar a túnica, pode todo mundo ficar contra, pode o cenário ser desfavorável, mas quem deu o sonho foi? Então olha para você e já comece a olhar para aquele quartinho que está fechado, e a gente vai começar a abrir a porta dele, e você vai começar a buscar aquele sonho que já gerou humilhação, que já gerou uma série de coisas ruins em você, e você vai começar a dizer assim: eu vou lá dentro, eu vou buscar. Mas quem deu esse sonho foi Deus. Deus te trouxe aqui para dizer: fui eu quem te dei. Independente do cenário, independente das pessoas, independente da opinião de quem deveria te amar, eu te dei. Fui eu quem te dei. Tanto falou e me trouxe essa revelação. José chega em Siquém e José fica, alguém sabe? Perdido. José foi em obediência a quem? José recebeu uma ordem. José tinha um propósito: ir a Siquém, encontrar com seus irmãos e ver como eles estavam. E de repente ele chega em Siquém e ele se encontra perdido porque ele não encontra seus irmãos. E ele começa a ir para um lado, começa a ir para o outro. Segunda chave que Deus trouxe você aqui para você ouvir isso. Se Ele te mandou, se Ele te ordenou e você está na obediência, mesmo que você se sinta perdido, Ele não perdeu o controle. Aleluia! Porque o processo revela o caráter do filho. Então, se você está se sentindo perdido, Deus te trouxe aqui para te mostrar que existe um porquê e um para quê. Henrique, não fala isso para mim não, Henrique. Você não sabe o que eu estou vivendo? Parece que as coisas não estão fazendo sentido. E fazia para José? José chega ali em Siquém, vai em obediência ao pai, e o que acontece? Não encontra ninguém.
Henrique, mas Deus estava nisso? Exatamente. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pode não estar fazendo sentido, porque eu não sei. Eu sei do meu processo. O pastor sabe do processo dele. E Deus hoje vai revelar onde você está nesse processo. Onde você está, qual é a sua temporada. Porque hoje é uma noite de alinhamento, de ajuste para que você esteja no momento certo, para que você volte a sonhar, volte a viver e caminhe para o seu processo, para o seu propósito, para a sua promessa. Como uma pessoa aparece do nada, num lugar onde José estava perdido. Ele fala, você está procurando seus irmãos? Aí José, perdido, né? Estou. Seus irmãos foram para Dotã. E aí José parte para Dotã. José ficou perdido aonde? Em Si. E ele vai para Dotã. Quando ele chega em Dotã, e os irmãos veem José de longe, se aproximando, os irmãos falam assim, na verdade é uma quadrilha, né? Os irmãos falam assim, lá vem o sonhador mor, tá? Em algumas linguagens. Aquele sonhador que sonha mais que todo mundo. Entenda uma coisa. Quando as pessoas não conseguem entender a profundidade daquilo que Deus te deu, elas vão te criticar. Mas elas vão te criticar porque elas não entendem. Elas não têm o Espírito Santo, elas não receberam de Deus. Então não fica triste com ela, não. Porque ela vai muitas vezes usar a perspectiva dela. Mas a perspectiva certa é aquela que Deus tem ao teu respeito. Então, você precisa começar a se enxergar como Deus te vê. Vamos jogar ele aqui nesse poço aqui, que a grande verdade, se eu não me engano foi Rubem, ele estava querendo ganhar tempo. Rubem estava tentando ganhar tempo. E aí eles jogam José no poço. E aí estão pensando ali o que fazer, tal. Pô, vamos fazer o que com ele? De repente vem uma caravana de ismaelitas. E aqui tem outra chave. O tempo que você perdeu em Siquém vai fazer sentido em Dotã. Porque se José não fica perdido em Siquém, ele não iria encontrar a caravana dos ismaelitas. Ele teria morrido. Muitas vezes, aquilo que você acha que era um problema, aquilo que você acha que era uma humilhação, alguma coisa ruim, era Deus preparando uma caravana para te salvar. E aí, pegam José e vendem José para aquela caravana de ismaelitas. Eu não sei se você já foi vendido. Eu não sei se você já ficou perdido. Mas para quem ia morrer, ser vendido está muito melhor. Entenda uma coisa. Você está respirando aí? Respira aí para ver se você está vivo mesmo. Se existe fôlego de vida em você, o jogo ainda não acabou. E eu vou dizer uma coisa que eu creio. Para mim, Deus ele é extremamente bem-humorado. Ele ama virar o jogo quando está todo mundo assim, não dá mais para ganhar. Porque para os irmãos José, eles estavam acabando com José. Mas para Deus, José estava sendo empurrado para o seu destino profético. E toda grande colheita precisa de uma plantação. E quando José é jogado no poço, José estava sendo plantado. Pastor. Aleluia! É o que você tem vivido. Aleluia. José foi jogado como semente ali. Porque toda semente lançada, eu declaro isso sobre a sua vida nessa noite. Toda semente lançada, toda semente plantada, você vai colher. Só espere o tempo. Esteja alinhado no processo. E aí, José é vendido. Será que você já abriu tua boca para falar isso? Aquilo que Deus te deu, você olhar como uma maldição, você olhar como um problema, hoje é dia de se arrepender. Porque quando a gente entende o processo, no final tudo vai fazer sentido. E aí José cai na casa de Potifar. Entenda, quando você está no tempo certo, no processo certo,
alinhado por Deus, até quando você está sendo vendido, você vai experimentar do favor de Deus. O processo sempre vai revelar o teu e o meu caráter. O processo sempre vai revelar aonde está ancorada a nossa fé. E como nosso grande amigo, futuro pastor, é muito importante isso, gente. A gente precisa entender. Fé é certeza. Henrique, eu estou agitado, eu estou ansioso, porque você deixou de crer. Finalzinho do ano, passei por um problema gravíssimo. Eu comecei a ficar agitado, eu não estava dormindo direito. Aí fui orar. Aí o Espírito Santo, de forma suave, isso tudo, sabe por quê? Tu não está crendo mais. Esqueceu de olhar para dentro. Porque a nossa natureza, como já foi falado aqui, a gente precisa entender quem nós somos em Cristo. Então, mesmo que tudo do lado de fora esteja a tempestade, você precisa continuar crendo. Porque o pastor leu hoje, eleva os meus olhos para... Só fica ansioso quem está olhando para baixo. Só fica em depressão quem está olhando para baixo. Aquele aleijado que estava lá na porta lá do templo, lá em Formosa, primeira coisa que Pedro fala para ele. O que Pedro falou para ele? A primeira coisa. Fala. Não. O que Pedro falou para ele? Todo mundo vai dizer assim, né? O que eu tenho eu te dou. Mas não. Primeira coisa, olha para mim, porque ele estava olhando para o chão. Você nunca vai experimentar da provisão de Deus, do colo de Deus, do abraço de Deus, você olhando para o chão. Você não foi criado como cobra. Você foi chamado para governar. Então, primeira coisa é olhar para cima. E aí, José ali na casa de Potifar, trabalhando, fazendo as coisas, a mulher de Potifar, a Potifoa, olhou para ele. José era formoso, a Bíblia fala. E ela desejou José. E aí o que acontece? Vocês conhecem a história? Ela arma uma situação, José corre, porque José era um cara fiel, íntegro. José sabia quem ele era. José sabia o que ele carregava. José não queria negociar o alinhamento dele para ele viver o propósito. E aí, José vai parar na cadeia, gente. Tava bom, não? De repente, eu ou você, ela fala assim, Senhor, e aí? Tô cansado. Quantos anos você está esperando uma promessa que Deus já fez na tua vida? Tem alguém que está esperando aqui alguns anos? Tem alguém aqui que de repente já perdeu até a fé? Já não tem mais certeza? Está na dúvida, está na ansiedade, mas Deus nos trouxe aqui hoje porque nós vamos receber aqui uma carga, aquele desfibrilador. Você vai sair daqui hoje virado no Espírito Santo aqui para você entender que você carrega algo. E mais importante, isso não vai terminar em você. Às vezes você está recebendo livramento na rua e você não está nem vendo. Às vezes você estava indo por uma rua e falou assim, vou pela outra. Acontece algo aqui que você nem sabia. Só pedir que o Espírito Santo vai te revelar. É noite de nós termos olhos e ouvidos mais abertos. Então, aí José ali na cadeia e tal, de repente, acontece um problema lá. No reinado de Faraó, Faraó manda prender o copeiro e o padeiro. E aí os caras param na cadeia e os caras têm um... Qual era a palavra que José não queria ouvir na vida dele? Será que tem alguém aqui que a promessa virou um pesadelo? Será que aquilo que era para ser algo grandioso, abençoar outras vidas, você fala assim, não toca nesse assunto mais. E aí José, porque estava alinhado, ele estava entendendo que todo aquele processo estava revelando, estava aproximando ele do propósito. E aí o que acontece? José vai lá e revela.
Para um foi bom, né? O outro foi ruim. E beleza. O desespero de José era tão grande que ele vira para os dois e fala assim, ó, olha só, pelo amor de Deus, não esquece de mim, não. Não esquece de mim, não. Por quê? Porque a promessa estava demorando. Aos olhos naturais, porque a gente precisa entender que existe o Cronos e o Kairos. E a gente precisa ter um alinhamento. Muitas das coisas que você acha impossível, que você talvez, você até tivesse perdido a fé, mas hoje você está sendo ativado. Já está pronto no Kairos. Já está pronto. Você consegue ver que já está pronto? Muitas das vezes a gente não está crendo porque a gente não liga o nosso homem interior para falar assim, não, já está pronto. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Se Deus conseguiu abrir um mar, por que Ele não vai fazer isso na minha vida? Na minha vez, será que Deus vai falhar pela primeira vez? Então é dia de você pedir para o Espírito Santo te mostrar o Kairos. Não desista, não pare de adorar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e crê. Deus está restaurando seus sonhos e a sua visão. Muitas das vezes vai ser necessário nós fecharmos os nossos olhos naturais para que a gente possa abrir os olhos espirituais e começar a ver. Muitas das vezes a dúvida está entrando na tua casa, está entrando no teu coração porque você está só usando os olhos naturais. É hora de usar os olhos espirituais para ver o Kairos. E aqui eu queria que você abrisse mais ainda os seus ouvidos, abrisse a sua visão. 2 anos depois, Faraó tem um sonho. E ele chega lá para os seus gurus, seus profetas, seus pastores, seus líderes, seus sacerdotes. E ele fala para eles, eu tive esse sonho. E aí o que acontece? Ninguém interpreta. Ninguém conseguiu interpretar. Aí o Zé Mané do padeiro, do copeiro, fala assim, Faraó, tem um maluco lá na cadeia que quando o senhor prendeu a gente falou lá o nosso sonho lá para ele, lá, ele revelou. O cara é bom. Faraó, é? É. O que Faraó tinha a perder? Faraó mandou chamar José. Entenda toda essa história, 13 anos se passaram, porque José precisava chegar validado diante de Faraó. Você não está entendendo? Todo esse processo é para que você chegue diante daquilo que você precisa, validado. Não vai ser você que vai ter que ir atrás. Não vai ser você que vai ter que produzir. Vão chamar teu nome. Vão chamar teu nome. E aí José vai até Faraó. Quando ele chega lá, ele interpreta o sonho e fala para Faraó, você precisa fazer assim, assim, assim. Escolhe um cara bom, um cara inteligente, para cuidar de todo esse processo. José não falou dele. Então não se precipite. O teu nome vai ser chamado. E você será levantado sem esforço algum. Só faça a sua parte. Se alinhe no processo. Procure cada dia mais olhar o Kairos pronto. Não desanime, continue crendo. E aí o que acontece? O Faraó chega para ele e fala assim, pô, José, pastor César, não precisa ver ninguém não. O que eu tenho para fazer é você. É você. O que você diz que o cara precisa ser, você tem. Você já está pronto.
José aprendeu a ser gestor em tudo quanto foi lugar. José teve que gerenciar suas emoções em Siquém. José teve que gerenciar suas emoções ali quando os irmãos jogaram ele dentro do poço. José teve que gerenciar a casa de Potifar, gerenciar a cadeia, ou seja, ele teve diante de muito dinheiro e pouco recurso. José foi preparado no caminho. Por que você está querendo fugir da preparação? Tudo isso é necessário, porque você vai chegar validado diante de Faraó. Eu não sei onde você está nesse processo. Eu não sei em qual etapa você está. Se você está sendo jogado no poço, se você está perdido em Siquém, se você está sendo vendido, se você está sendo, de repente, ali traído, como ele foi ali na casa de Potifar, porque ele estava sendo um homem íntegro. Provavelmente a mulher dele devia ser uma mulher bonita. E José teve que ali, negar a sua carne. Glória a Deus, aleluia. E o mais interessante, a gente vai caminhar para o final. Começa a acontecer tudo lá. Que José tinha profetizado, interpretado. Era uma seca, uma necessidade, todo mundo precisava de comida. E só o Egito estava preparado. Glória a Deus, aleluia. Se você entender o teu processo, se você entender que teu nome vai ser chamado no tempo certo, que você vai estar pronto, aquilo que você carrega vai abençoar muitas pessoas. Todas as nações iam até o Egito para negociar, porque só o Egito tinha comida. E o que aconteceu? Jacó vira para os seus filhos e fala assim, vocês precisam ir lá arrumar comida, senão vai morrer todo mundo. E aí os irmãos chegam lá, no Egito. Eu sou muito visual, eu gosto de imaginar. Eu imagino, por exemplo, aqui, José e os irmãos entrando numa sala. José já reconheceu os irmãos não reconheceram. Vocês sabem por que José conheceu os irmãos e os irmãos não reconheceram José? Quem está preocupado com a vida do outro nunca cresce. Quem está preocupado com o sonho do outro paralisa, não avança. Mas José avançou, os irmãos estavam paralisados no tempo. 13 anos se passaram. E José tinha tudo ali. E se fosse José? Ia botar eles numa salinha. Mas José entendeu que a quadrilha fazia parte do processo. Então não precise pisar em ninguém, não precise fazer nada contra ninguém, por mais que eles tenham falado, te humilhado, te desacreditado. Um dia eles vão te procurar. E de louco, sonhador, você vai ser um visionário. Está ouvindo, Larissa? Para muitos, você era uma sonhadora amor. Mas um dia você pisou em Dubai. Mas se prepara que é só o início. Porque você não vai só pisar, não. Você vai levar a palavra de Deus. Mulheres e mais mulheres serão curadas e transformadas por tudo aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Entenda, existe um processo muito maior. Existe um propósito maior. Assim como Pedro ali naquela situação onde ele estava desanimado lavando a rede, talvez ele até estivesse pensando em pendurar suas chuteiras. Mas Jesus vira para ele e fala assim, bota o teu barco na água. Esquece os teus problemas. E vem viver os meus problemas. Vem aqui, ó. Me ajuda com o meu reino. E logo depois de Jesus ter pregado, Jesus falou para ele assim, agora vai lá. Vai no lugar mais profundo. Vai no mais profundo e pode lançar a rede. E o mais interessante, que Jesus ali estava ensinando para ele sobre prosperidade, crescimento, de avanço. Mas o mais interessante, depois de tudo aquilo, Jesus fala assim, agora vamos pescar homens. Deixa isso tudo para lá. Porque talvez o teu pensamento, a tua mentalidade está tão pequena diante do plano que Deus tem e você não está conseguindo entender. Mas Deus está te proporcionando todo esse processo para que a tua mentalidade expanda, para que você possa perceber o tamanho do que Ele tem para a tua vida. E aquilo que você tem
aquilo que você carrega vai abençoar muitas pessoas. Eu queria te pedir para você fechar seus olhos agora.